Olá de novo, hoje continuamos aqui com o Marco Sousa a falar aqui sobre mais temas interessantes, a refletirmos sobre aqui mais questões que possam ser pertinentes para ti e aqui para o teu desenvolvimento. E hoje vamos falar aqui sobre um tema daquilo que eu pelo menos observo nas consultas, e não sei quanto a ti, Marco, mas já te vou perguntar. É uma questão que surge muitas vezes e eu tenho andado aqui mais focada nisto até pelo próprio processo que eu vivi. Posso partilhar contigo, caso ainda não me tenhas ouvido falar sobre este tema, que no último ano, mais ou menos, engordei 10 quilos, o que para mim, que sempre estive habituada a ser uma pessoa magra, foi bastante confuso, porque eu nem percebi o que estava a acontecer de facto, até começar a notar que determinadas roupas ali já não me serviam, e foi quando eu me apercebi, quando me fui pesar, finalmente quando me fui pesar, que tinha ganho mais ou menos 10 quilos, e estou agora nesse processo de reverter a situação e de voltar ao meu peso normal, e praticamente estou com 1 quilo a faltar. Para perder os 10 quilos que tinha ganho, que estavam ali em excesso. E o Marco, ele é muito ligado a todos estes processos. Eu faço sempre esta associação ao Marco, a todos estes processos do corpo, da psicossomática, do que é que está por detrás ali de um determinado sintoma. E como esta é uma questão que eu também noto que aparece muito em consulta, esta luta, esta dificuldade que muitas vezes as mulheres, que eu atendo essencialmente mulheres, vivem com o seu corpo e com a questão do peso, eu pensei que poderia ser importante convidar o Marco a falar aqui um bocadinho connosco sobre este tema, a trazer aquela que é a sua visão e o seu contributo. Eu recordo-me que uma altura fui ver uma palestra tua precisamente sobre esta questão do peso, aqui bem pertinho, por sinal. E na altura achei assim super importante o contributo, aquilo que tu trouxeste, a visão, e percebermos assim o que é que poderá estar então por detrás. Se calhar convidava-te a falar o que é que poderá estar um bocado por detrás deste ganho do peso e depois o que é que poderá então ajudar a reverter esta situação. O que é que gostavas de dizer sobre isto, Marco? Partilha connosco. Estamos a falar de um tema, estamos a falar também de um sintoma. Exato. Um sintoma, não é? O sintoma aqui podemos estar a falar que é excesso de peso, em que é fácil de confrontarmos com esse sintoma, não é? É um sintoma, vamos falar de sintoma de tema, mas eu prefiro antes abordar através de sintomas, excesso de peso como um sintoma, não é? Como tu sentiste. É melhor, porque se formos a falar de um sintoma, estamos a falar de que há algo que não está bem no interior da pessoa, o que quer que seja, pode ser a nível biológico, hormonal, pode ser também a nível emocional, e o excesso de peso está-se a tornar uma estratégia biológica para demonstrar que algo não está correto no interior, ou que não vai bem no estilo de vida da pessoa, ou na sua parte, nas suas crenças, no seu interior, basicamente. E o sobrepeso, o excesso de peso, eu digo sobrepeso porque está em espanhol, porque a minha aprendizagem foi feita, ou seja, quando disseste o contributo, não é? Creio que um dos maiores, das pessoas que teoricamente melhor contribuíram na psicossomática na questão do excesso de peso foi o Dr. Salomon Selano, que é um médico francês no qual eu tive o privilégio de estudar durante 3 anos com ele, e tivemos um seminário a falar sobre excesso de peso, um seminário de 3 dias. Eu nunca pensei que existissem tantos fatores emocionais por trás do excesso de peso, e no qual elucidou-me bastante a minha prática clínica também. Já tive alguns clientes também que me procuraram pela questão do excesso de peso. Devo dizer pessoalmente que é um tema que emocionalmente tem muita carga emocional no inconsciente, e há uma necessidade muito grande, sobretudo por parte das pessoas, do sexo feminino, masculino também, não é? Porque o excesso de peso não é só o mal-estar interior pelo excesso de peso, mas também a questão de estética, a questão da imagem, não é? Porque quando estou gordo, não é? É lógico que olho-me ao espelho e aqui já estamos a falar de outro conflito, que é um conflito estético, é não gostar de quem eu sou, como eu estou. Ou seja, são duas coisas distintas. A primeira é o excesso de peso, que já há um mecanismo emocional por trás, e depois existe também a questão da estética, que é fundamental, porque toda a gente gosta de parecer. Toda a gente, nós temos essa necessidade de estar bem com as pessoas e sentimos bem nesse sentido. Isso é completamente inquestionável. Agora, quando falamos em questão de excesso de peso, é lógico que se formos procurar soluções para o excesso de peso, neste momento abundam milhares de soluções no mercado, não é? Basta ir ao Google, não é? Técnicas ou métodos para perder peso, nós vamos encontrar centenas e centenas e centenas de referências de métodos, de dietas, de produtos, digamos. O excesso de peso neste momento está a ser uma desculpa para implementar no mercado um
marketing e um negócio louco, sim, não é? sem dúvida, sim. No qual existem muitos que talvez tenham a sua relativa funcionalidade e funcionam, muitos deles, mas acredito que existe um excesso de informação nesse sentido e existe uma deficiência de informação relativamente a uma percentagem que está por detrás deste excesso de peso, que é a questão emocional. Não é? Se formos a colocar num diagrama, naquelas rodas de queijo, não é? Onde vamos encontrar vários fatores que podem estar por trás deste excesso de peso, a questão emocional não é tida como relevante ou tão relevante. No entanto, segundo os estudos que foram feitos, talvez por esse método e não só, há vários estudos a mudar no mercado, sobretudo na área da psicossomática e da biodescodificação, no qual eu tenho uma especial afinidade com estes métodos, que é um método mais científico nesse sentido, podemos encontrar uma percentagem muito elevada na questão emocional com excesso de peso. E como é que nós descobrimos que é um fator emocional predominante? Por uma simples razão, por simples fatores. Por exemplo, alguém que já experimentou tudo. Já experimentou todo tipo de dieta, já experimentou todo tipo de exercício, já experimentou todo tipo de métodos, todo tipo de produtos, e algo na pessoa bloqueia a perda de peso. Não é? É que já gastou fortuna, dinheiro, e alguma coisa misteriosa na vida da pessoa, um impedimento misterioso, faz com que o peso se mantenha, ou até inclusive até aumente, que há situações que aumenta, ou uma redução que não é satisfatória. Quando todos os métodos externos foram aplicados e não há uma redução significativa, significa que isto pela lógica, que existem outros fatores emocionais que estão aqui por trás. Não poderíamos quase dizer que temos sempre a presença de uma questão emocional, Marco? Aqui sou eu a pensar contigo. É? Sim, até na forma como as pessoas se alimentam, há a questão da fome emocional, né, que se começa a falar mais hoje em dia. Porque é que as pessoas vão buscar no alimento quase uma saciedade que não conseguem encontrar na sua vida. Então, porque normalmente as pessoas têm excesso de peso, a menos que haja ali uma questão mesmo hormonal ou biológica, mas a maior parte das situações eu diria que tem a ver mesmo com a questão da forma como as pessoas se alimentam, não é? Sim, há uma percentagem elevada. Muito grande, muito elevada, há uma percentagem muito elevada, talvez mais elevada do que se crê. Sobretudo mais elevada do que aquilo que é passado na comunidade científica e na comunidade médica. Nós não podemos esquecer que muito do sustento da comunidade científica a nível de investigação provém de laboratórios que necessitam que sejam condicionadas as pessoas a acreditar que o excesso de peso são fatores somente de desregulação hormonal e fisiológica e que talvez falar do aspecto emocional ou do aspecto mental na questão do excesso de peso não é devidamente sobrevalorizado. Porquê? Por uma simples razão. Porque a partir do momento em que alguém que tem este sintoma toma consciência de que o poder de estar no simples facto dela tomar consciência quais são os seus processos internos que estão a despoletar estes sintomas, empodera a pessoa na mudança e perde a dependência desses meios económicos e financeiros. É por isso que este tema, talvez nós estamos aqui, estamos a falar desta abordagem e talvez muita gente está a ouvir esta mensagem que nós estamos a passar, talvez pessoas de vários estados sociais, profissionais, não sabemos, enfermeiros, médicos, não sei, talvez eu possa estar aqui a partilhar barbaridades, mas aqui há factos inquestionáveis, nós não podemos sair aqui desta realidade social que toda a gente que tem este sintoma é obrigada a estar consciente de. Exatamente. Isto é importante. Sim. Porque é que está por trás, não é? Por trás, porque isto já é o primeiro fator bloqueante. Então, e que causas emocionais? Eu interrompi-te aí o fluxo, desculpa. Que causas emocionais é que tu tens identificado ou que estão estudadas assim dentro desta área que estão mais por detrás deste excesso de peso? Existem vários fatores, existem vários... Partilha connosco algumas, assim só para termos assim já alguma visão. Porque podem estar realmente pessoas a ver, não sei se tu que nos estás a ver, estás neste momento com esta questão do excesso de peso na tua vida e acho que poderia ser interessante deixarmos aqui já alguns... Obviamente que isto não é uma consulta, não é uma sessão individual, por isso não tens também dados suficientes para falar da história clínica ou tendo em conta a anamnese daquela pessoa, mas podes já deixar aqui se calhar algumas pistas interessantes, assim das que te surgirem. Sim, há aqui um obstáculo número 1, que é universal em qualquer base teórica, que é a questão prática de quando alguém procura consultas de psicologia, no meu caso, por exemplo, no teu caso, há aqui um fator muito importante que é transversal não só a este sintoma, mas a todos os sintomas, é precisamos ter em conta isto. As
pessoa quando procura ajuda, encontra-se num estado de impotência total. Isto é, este é o primeiro obstáculo. É, quando alguém procura ajuda, reconhecer que está a viver um estado emocional que não facilita a cura desse sintoma, ou a transcendência desse sintoma, que eu prefiro antes usar a palavra transcendência do cura, sim. Manias minhas, talvez. Manias aqui da minha parte, em maneiras linguísticas. Mas aqui este fator é muito importante, porque quando alguém procura esta cura, o primeiro fato é perceber que é necessário reconhecer primeiro esse estado de impotência, esse estado de imobilidade, esse estado de paralisia interna, e perceber que, tomando consciência e reconhecer que esse estado está presente dentro da própria pessoa, é o primeiro passo para a mudança. O que acontece é que muita gente, quando procura, chega a mim, chegam até ti, vão na ansiedade de, ok, vais ser tu que me vais salvar. Onde é que está a tua varinha mágica que agora quero ver se perco aqui os quilos que eu necessito, não é? E isto é importante criar sempre um travão nesta expectativa, porque a expectativa é o primeiro fator bloqueador da perda de peso. Não é? Porque nós estamos condicionados, quando procuramos um método, uma solução, a existir etapas. Ou seja, quantas consultas é necessário para perder peso? Ok, nós não podemos estipular um plano, ninguém pode estipular um plano, porque cada ser humano é um ser humano complexo. Não é? Nós todos temos os nossos timings, temos a nossa história de vida, temos os nossos níveis de consciência, nós temos vários fatores por trás, não é? Por isso é importante desmontar logo essa situação. Desmontar no sentido que é importante reconhecer a impotência. É? E por trás da impotência muito sentimento de revolta. Muito sentimento de revolta relacionado com ela própria. Porque a partir do momento em que eu me vejo com o meu corpo de uma forma que eu não gosto, acabamos por criar uma espécie de um divórcio interno entre o nosso corpo e a nossa mente. Ou seja, é como se existisse uma cisão interna. É preciso recuperar a nossa conexão com o nosso corpo. Sem dúvida, sim. E isto é o primeiro passo, porque se nós não conseguimos fazer isso, por mais que nós queremos mergulhar nos tais conflitos, estavas a pedir para falar, que isso já é um pormenor mais específico, por mais que nós queramos mergulhar nesses conflitos, se nós não aceitamos que isto aqui é o nosso veículo de transformação, nós não vamos fazer nenhuma viagem. Nós não podemos fazer nenhuma viagem. E isto é o primeiro passo a criar e, digamos, a educar, porque isto é psicoeducação, ao fim e ao cabo, psicoeducar a pessoa nesse sentido. E claro, e perceber que houve uma causa emocional, ou houve uma necessidade do corpo em ganhar peso, talvez explorar com a pessoa o porquê do corpo necessitar ganhar peso e qual é a intenção positiva de ter excesso de peso. E o timing, não é? Também que aconteceu, porque há pessoas que se calhar sempre tiveram excesso de peso. No meu caso, por exemplo, montando-me aqui à minha situação específica que eu partilhei aqui no início do vídeo, houve uma fase específica que eu estava a ver e que eu consigo identificar, e não vale a pena entrar aqui em grandes detalhes, mas houve um momento em que aconteceu esta mudança. Não é? Há um desencadeante. Isto é importante também para quem está a ver, criar essa associação, não é? Conseguir com o seu processo, não é? Exatamente. Essa é a estratégia mais útil e mais inteligente de abordar este tema. É perceber que existe um antes e um depois. Exatamente, sim. E durante esse antes e depois existe um evento desencadeante. Sempre um evento desencadeante no nosso meio, no qual incutiu sentimentos de desvalorização, de impotência, de abandono, de perigo. Existem vários temas à nossa volta que nós vivemos que faz com que o corpo necessite de criar, por exemplo, uma camada de gordura na barriga para se proteger desta zona, para criar ou para ter mais percentagem de energia no corpo para lutar contra algum perigo, ou criar uma espécie de uma almofada protetora também, porque o excesso de peso também serve como uma proteção, ou simplesmente serve também para tornar-nos mais presentes, porque por vezes também o excesso de peso é uma solução para tornar a nossa presença mais visível também. E por trás existe um conflito de autoestima, um conflito de desvalorização, em que para a pessoa é importante ser vista, só que não consegue fazer isso, psicologicamente e emocionalmente. Então encontramos aqui soluções biológicas no qual já foram estudadas através desse médico. Agora nós vamos pensar numa coisa que acho que era importante aqui, se tu sentires ou se tu achares por bem, explicares um bocadinho, porque quem está a ver este vídeo não conhece provavelmente a tua abordagem, se calhar algumas pessoas conhecerão, mas a tua abordagem é sempre que o sintoma é uma manifestação do nosso inconsciente, não é? Como um mecanismo de tentar resolver ali algum conflito que esteja presente, é isso? Sim.
Há uma mítica frase de Carl Gustav Jung que diz: a doença surgiu para curar o homem. Okay. Isto é um princípio, vamos chamar, filosófico por detrás da forma como se encaram as doenças. Houve um investigador muito conhecido, que é o Dr. Rick Hammer, um médico alemão, que ele fez uma descoberta sensacional, em que ele descobriu que por detrás de todo tipo de sintomatologia existe um fator emocional por detrás que pode estar a criar essa solução, esse sintoma. E então ele denominou as doenças como sendo soluções biológicas. Por exemplo, eu vou dar o caso dele, que é um caso muito prático, que eu também já falei isto várias vezes em algumas situações, em que o filho dele, ele descobriu isto porquê? Porque o filho dele foi assassinado. Foi assassinado, creio eu, que eu estava a fazer uma espécie de uma visita, eu estava a trabalhar em Itália, e entretanto, creio eu que houve uma disputa qualquer, ele tinha só esse filho, o filho tinha 21 anos de idade, então o filho no vigor da sua idade, não é? E houve um incidente qualquer e o filho desse médico, na altura era médico de parto convencional, foi assassinado. E aquilo causou é claro, vamos imaginar que o caso não é pai, isso nem é preciso escrever, não é? Isso criou uma dor muito grande, mesmo sendo médico e ele não. Digamos, mais racionais, certeza que também... Os médicos e ele mais que nos estejam a ver, perdoem, é só uma gracinha. São os tratamentos sociais, nós estamos a brincar nisto. Acho que todos nós estamos bem com isso, está aqui para a brincadeira também. Mas, aliás, as pessoas extremamente inteligentes, também sabemos que também bem pessoas muito inteligentes também, não é? Estão a poder ver por aí. Agora só sair um bocadinho e estamos agora aqui a meter, porque eu também podia falar dos portugueses e podia falar de mim próprio. Sim, eu não rio de mim próprio, eu também não vou dizer isso. Mas só tomando a conversa, o que acontece é que passado algum tempo foi diagnosticado no pai dessa pessoa, que é o tal médico, um tumor a nível testicular. Digamos, ele percebeu porque é que eu tenho um tumor a nível testicular, vamos perceber o que é que está por detrás disso tudo. E através da investigação dele que foi feito, ele conseguiu estabelecer uma relação entre a necessidade hipertrófica do testículo e o falecimento do filho deles. Então foi que começou a perceber porque é que foi necessário o testículo criar uma função biológica hipertrófica, mas claro, estamos a falar no sentido patológico, não é? Mas no entanto é uma função biológica em tornar o testículo maior. Porquê? Porque o corpo por si só, derivado ao luto, teve a necessidade de criar uma hiperprodução para compensar esse luto, para compensar essa perda. E isso foi a base da investigação dele, depois se aplicou a várias doenças. Pronto, e claro, eu não vou entrar agora aqui em detalhes, entretanto ele desenvolveu as 5 leis biológicas e por aí adiante. Mas pronto, não interessa, não vamos pegar nisso porque isso é uma conversa que duraria durante muito tempo. Só para resumindo, acho que isto é o mais importante. Tendo em conta esse paradigma, tendo em conta vários estudos já foram feitos, e tendo em conta que é uma estratégia de encarar a doença, nós podemos ver os sintomas como uma forma de perceber o que é que vai em desequilíbrio connosco, e como se fosse uma espécie de um espelho de eu próprio. Ou seja, a doença pode ser o excesso de peso, estamos aqui a falar, mas também pode ser, por exemplo, uma perturbação comportamental, pode ser um desequilíbrio energético. São linguagens que o corpo diz para reconhecer que algo não está a ser respeitado no nosso interior. Daí é que, no caso do excesso de peso, já foi feito esses estudos e procurar quais foram os sintomas ou os fatores que mexeram nesse sentido. E aqui estamos a falar, por exemplo, da almofada protetora, por exemplo, não é? E muitos mais. Não é? Mas mais neste sentido. Se calhar assim para finalizarmos o vídeo, que acho que já deve ir longo, não estou assim a controlar o tempo, mas assim, parece-me que sim. Alguma pista assim que gostasses de deixar, alguma reflexão final sobre este tema, alguma sugestão de como fazer, por exemplo, para começar a dar aqui um input diferente aqui para criar uma mudança neste sintoma, neste quadro que as pessoas eventualmente possam estar a viver? Creio que até já disse inicialmente, quando nós descobrimos que todas as soluções que nós não encontramos, soluções que sejam
a nível nutricionais, a nível de dietas, a nível médicos, a nível hormonais não resultarem, aqui temos que virar a lente para o outro lado. Este é o primeiro passo. É perceber que se todas as soluções funcionam, talvez o problema esteja em mim. Talvez, não é? Porque muita gente tem processo de negação. Pois. Isso está tudo bem, faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Mas perceber que quando não há essas soluções, aqui temos que ser mais inteligentes e usar uma estratégia, ok, vamos buscar uma solução emocional. Por mais que toda a gente ache que seja descabido, por mais que talvez não exista ainda algo que comprove, vou buscar essa solução. Segundo passo, quem me pode ajudar isto? Não é? Porque, claro que existem aqui várias vertentes, várias escolas, várias terapeutas, cada terapeuta tem a sua visão, não é? Mas quem procurar isso? Isto também é o próximo passo, não é? Eu pessoalmente sei, trabalho neste sentido, a nível de excesso de peso, eu posso ser uma solução. Tu também trabalhas muito a questão emocional e a nível energético também, que é um fator extremamente importante. Agora, cabe a cada qual procurar, digamos, o sítio ou o lugar onde possa encontrar essas soluções. Existem livros, aliás, até posso sugerir esse livro. Isto é um livro que é uma base muito interessante para quem, digamos, quer ver esta realidade de uma forma distinta. Infelizmente só existe em espanhol e em francês, porque não existe este livro traduzido em português, que é este livro aqui. Eu posso passar para a câmara? Sim, já está ali, sim. Acho que sim, aparece, sim. Podem encontrar, o livro é Sobrepeso e Obesidade, em espanhol, do Dr. Salomón Celan. Isto é da edição Perangel. Nós podemos deixar depois na descrição do próprio vídeo o nome. Sim, se às vezes alguém tiver interesse, é questão de buscar. E aqui tem vários conflitos muito específicos, biológicos, que vão mesmo à nossa parte animal que está a bloquear a questão do excesso de peso. Talvez este aqui é um ponto de partida. Outro ponto de partida, talvez nós também partilhamos mais algum vídeo e apontar num conflito em específico. E vamos em cada vídeo, talvez, isso possa surgir. Um conflito em particular e podemos desenvolver e dar casos práticos. Por exemplo, podemos fazer isso através dos conflitos, cada qual para se identificar com o conflito. Se identificar. Boa, vamos pensar nisso então. Podemos fazer isso também, pode ser uma boa estratégia. Boa. Obrigada, Marco, aqui pela tua presença em mais este vídeo. Obrigada a ti também que nos estiveste a ver. Mais uma vez espero que este vídeo tenha sido útil para ti e encontramos em breve. Tchau, tchau. Tchau.